No vídeo de hoje, de novo, trouxe o Matheus aqui. Me arrastou do meu computador. Arrastei ele, tirei do jogo. Porque nós vamos falar um pouquinho pra vocês sobre as nossas experiências aqui em Quebec, referente ao nosso trabalho, porque tanto eu como o Matheus, nós trabalhamos para o governo. No caso, nós não trabalhamos diretamente, né? Nós trabalhamos para uma empresa e essa empresa aloca as pessoas no governo. Eu trabalhava antes no Ministério do Trabalho, hoje eu trabalho no SAAQ, que é... La Société de l'Assurance Automobile do Québec. Não, eu sei melhor tradução. É o Detran. Obrigada. Tá, é como Detran se fosse... do Quebec. O Detran, como se fosse o Detran daqui. E o Matheus, ele já tem 1 ano até mais. 2 anos. 2 anos já? 2 anos. Nossa, eu esqueço que a gente já tá quase 2 anos. Não, 2 anos. Vai fazer não, 2 não, anos. é 1 ano e 8 meses. Tá bom, quase 2 anos. Que o Matheus trabalha pro Revenu, que seria a nossa... Previdência não. A Receita Federal. Receita... Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda do Brasil. E aí tinham me feito uma pergunta lá no canal do Instagram, falando, tá, como que é trabalhar pro governo aí? Aí eu fiquei tipo, cara, por que a pessoa faz uma pergunta dessa? Mas aí depois eu me toquei, que primeiro, a gente nunca trabalhou pro governo do Brasil, e aí quando eu trabalhava, eu saí do MTS e entrei no SAAQ, e aí eu senti uma diferença muito grande entre os dois ministérios. Mas em linhas gerais o que eu quero falar para vocês é sobre a forma com que eles trabalham aqui. Bom, é governo, então querendo ou não, eles são um pouco mais assim... Não é que eles não gostam de trabalhar, eles gostam, mas eles são mais... É que assim, lá como as coisas não são tão apressadas, eles não têm o problema de ter que entregar as coisas para gerar lucro mais rápido, para ganhar mais dinheiro mais rápido. Então eles dão tempo ao tempo. Isso. Por exemplo, eu vou falar da realidade do Revenu, que foi onde eu trabalhei, eles trabalham em 2 ministérios. Isso. O Revenu, ele basicamente, o produto deles é tecnologia hoje, né? Eles fazem declaração de imposto de renda, eles recebem os impostos, né? Eles dizem que eles são a parte que cobra o dinheiro, o Ministério das Finanças é o que gasta. Inclusive, piadinha aqui, no Brasil a gente chama de leão, aqui são os vampiros. Então, todo o produto atual deles são softwares, eles têm programas para poder fazer o próprio imposto de renda, a contabilização, para envio, tudo automatizado, eles têm procurações para fazer imposto de renda, são computadorizados, eles têm sistemas para pagamento de pensão alimentícia, enfim, uma série de sistemas diferentes para atender, que chamam de clientela, né, o cliente, que é o cidadão, o pagante de imposto, uma coisa que o contribuinte. Desculpa. Uma coisa que eu senti muita diferença é que no Brasil a gente sempre trabalhou para empresa privada. Então lá nós tínhamos um prazo, e normalmente o prazo ele era um pouco mais curto de fazer aquilo, tinha uma pressão. Então, aqui também tem, mas eu percebo que o prazo ele é um pouco mais longo. Flexível. Mas a palavra é melhor, flexível. E eles são bem mais... Também, assim, o que eu percebi, principalmente voltado para a área de TI, é que eles não são tão flexíveis em alguns pontos. Como, por exemplo, se eu tenho um script, se eu faço dessa forma, eu não... E, tipo assim, sei lá, são 10 passos, deu um problema no 5º passo, já era, eu começo do 0. Sendo que às vezes não, às vezes dá pra você pular e dá pra você começar pelo 8º. Ou senão você sabe que no 8º passo vai dar um problema. Aí você fala, esse script, esse negócio não vai dar certo, vai dar o 8º para dar um problema. Não interessa, faça até o 8º, deu problema, abra um chamado e espere que o chamado seja respondido. Então assim, nesse ponto, eu acho, não sei como que é uma empresa privada aqui no Canadá, mas é um dos pontos aí que eu particularmente tive que me adaptar, porque eu sempre fui e sou, no caso, muito acelerada, eu gosto de resolver tudo muito rápido. E as pessoas aqui, elas são bem mais tranquilas, no meu ver, eles são mais lentos, assim, tá, gente? Falando sobre as minhas experiências. Que eles são mais tranquilos, eles cumprem ainda assim os prazos, né, tal. É que os prazos são mais longos,
É assim, né, lá no Revenue, pelo que eu vejo, é o seguinte, como o problema maior que é cobrar imposto, né, fazer a conta da declaração de imposto de renda, já está feito, já funciona há 30 anos, em tecnologias antigas, mas funciona muito bem, então as outras coisas são, entre aspas, supérfluas. Então, se o site do Mon Citoyen, que está com um link quebrado, subir, não é o fim do mundo. Então, mas para arrumar demorou uma semana. Beleza. No 5º dia da semana, falou, não vai dar. Tá bom, outra semana a gente resolve isso. Não precisa ficar correndo as coisas. Eles são bem assim, bem, não, fica tranquilo, vai dar assim, certo. Tudo bem que não é relaxo. Assim, mas por que deu problema? Por isso, por isso. Você tinha como prever isso? Não tinha. Tudo bem, então vamos para outra semana. O que no Brasil seria no Brasil acho que a gente ia fazer um pouco... ia ser um desastre. Ia ser complicado. Até porque aqui também eles acreditam muito na sua palavra. Então aqui a pessoa não vai mentir, até porque é crime você mentir aqui. No caso, você fazer uma mentira é um crime que você pode pagar por isso. Isso. E aí também voltando para falar um pouquinho sobre as minhas experiências aqui. Outro ponto que eu senti assim, de diferente com o Brasil que isso assim, no Brasil a gente tem a mania de, pode estar complicado o que for. Você chama o seu amigo do lado para tomar um café, para parar um pouquinho, ou durante o almoço você sai para almoçar. Aqui, não, estou dizendo da minha experiência. Eu particularmente, principalmente nesse novo cliente, é surreal, assim, o pessoal não para almoçar. No caso, alguns param, mas eles comem na mesa. Então isso no primeiro momento foi um baque pra mim. O fato também de todo mundo levar marmita, apesar que hoje já adoro isso, mas no início foi caraca, mas a gente não pode comer no restaurante e tal. Às vezes, uma vez no mês, olha lá, numa sexta-feira a gente... de alguém. Normalmente despedida de alguém, é uma comemoração muito especial, você vai comer fora com a galera. Mas isso é muito raro. Mas no meu trabalho atual não tem isso, assim, de virar pro amiguinho e falar, vamos ali tomar um café, nem que seja na mesma cafeteria, tá? No mesmo andar da empresa. Não vão. Então, assim, e outros são muito centralizados. Você não vai ver, aliás, é muito raro, pelo menos pra mim, você ver um quebecois vendo notícias ou vendo coisas durante o dia todo pela internet, sem ser do seu trabalho. Então, assim, pra mim, no início, principalmente nesse cliente, foi um pouco complicado, porque, sei lá, eu queria ver notícias do Brasil, até mesmo daqui, e tava lá todo mundo... Nossa, amor. Não. E tava lá todo mundo só, tipo, sei lá, trabalhando, telefone, e eu, tipo assim, gente, mas eu quero ver uma notícia, eu não posso. Ninguém pega no celular, subiram nas paredes querendo pegar o celular. Eu nunca fui tanto no banheiro, né? Hoje nunca vou tanto no banheiro, minha gente, porque eu vou no banheiro, aí eu vou no banheiro, depois eu volto, depois eu pego uma água, depois eu volto, porque eu fico de saco cheio, e também porque eu tô no início do trabalho, então ainda não tenho tanto trabalho, e eles são bem tranquilos, aí eu entrei lá, eu já leio tudo muito rápido, aí eles, fica tranquilo, você tem 2 semanas pra ler esse documento. Eu falei, mas eu já li no primeiro dia, aí eu tive que reler. Mas enfim, eles têm esses prazos maiores aí. Aí você chega no Revenue e esquece tudo que Thaís disse. Então, porque aí é isso que eu quero dizer, isso depende muito de cada ministério. Como, por exemplo, no Ministério do Trabalho era extremamente tranquilo. Tinha dia que eu não tinha trabalho nenhum e todo mundo lá mexendo na internet, ouvindo música, mexendo no celular, chamavam um momento ou outro, vamos ali pegar uma água, você vai com a pessoa. Então eu tinha esse, que era um pouco mais parecido com o que eu tinha no Brasil, e aí, tirando a parte do trabalho, porque no Brasil tinha trabalho até lá em cima. E aí quando eu cheguei no segundo cliente, que aí foi onde eu parei e falei, cara, aqui tem trabalho. Tem muito trabalho, só que como eu acabei de começar, então eles ainda não passaram tanta coisa. Já com o Matheus, que é o Revenue, já é um pouco diferente, lá tem... Bem diferente. No Revenue eles seguem bastante a filosofia, né, o work hard, o work smart. Eles tentam otimizar as coisas para você não precisar ficar lá batendo cabeça e dando murro em ponta de faca.
Apesar de que lá ele tem uma miríade bem grande de tecnologias, desde as mais velhas, desde as antigonas da década de 60, até coisa mais atual. Mas eles sempre tentam organizar bem as coisas para que não tenha necessidade de ficar trabalhando horas extras que não tem, e que dá para as pessoas essa possibilidade de ser flexível. Lá, inclusive, ele é referência no Quebec para TI, né? Inclusive, eles recentemente assumiram vários projetos do governo como um todo, não tem nada a ver com imposto de renda. Eles vão assumir esses projetos, porque eles têm expertise, 2, eles têm estrutura, 3, eles não têm as pessoas, falta muita gente. Inclusive pro próprio governo falta gente. Então, mas por causa dos outros 2, eles vão assumir várias coisas que os outros lugares não conseguiam fazer, e eles vão trabalhar nisso exatamente porque eles têm essa organização para desenvolvimento e manutenção de software no geral. Sim. Quanto ao ambiente de trabalho, ele é bem mais diferente, bem mais tranquilo do que o Thais falou. Inclusive até assim, as baias, né, do seu é bem mais assim, moderno e tal. Aberto, o do MTS era fechado, mais ou menos aberto, e o de agora é tudo parede, assim, eu não consigo nem ver a luz do dia, de tanto que é complicado lá. Não, lá é aberto, você partilha o bureau. Uma pessoa, do lado tem uma paredinha assim de vidro, assim, bem pequenininha, do lado. Lá as pessoas veem notícias,